Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa segunda aula sobre princípios históricos da educação. Tá? Aqui novamente professor Serlan, é a forma como a maioria dos meus alunos me chamam, é o meu segundo nome. E nós vamos então dar início aqui, recapitulando um pouco, sobre o que é a retórica. E nós percebemos na nossa primeira aula que a retórica é a arte, de falar claramente, falar objetivamente. Nós também aprendemos que retórica e oratória andam juntos. São dois fundamentos que devem andar juntos na hora da organização do pensamento e fala. Também nós aprendemos que a retórica ela tem duas formas de ser enxergadas, digamos assim, dentro da ação do professor, daquele que vai trazer o discurso, que vai apresentar o conhecimento, e também tem uma outra forma de ser vislumbrada, de ser observada, que é também como um instrumento do pesquisador. Então, retórica como ferramenta do professor, retórica como instrumento do pesquisador. E nós vamos então aqui buscar aprender um pouco mais sobre retórica como instrumento do pesquisador. Então, a começar aqui com uma breve diferenciação entre teoria científica e teoria teórica, tá? Então, Bourdieu define teoria científica como um programa de percepção e de ação só revelado num trabalho empírico em que se realiza, diferente da teoria teórica, que é um discurso profético, programático, que tem em si mesmo ou seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras teorias. Bom, então a gente tem o seguinte: teoria científica, basicamente, é o conjunto de conhecimentos que vai procurar explicar com exatidão algo relacionado à própria ciência, tá? A teoria científica ela vai explicar as coisas certas, as coisas que acontecem, por que elas acontecem, tá? Então, todo estudo, toda pesquisa que envolve ciência, que envolve acontecimentos ditos como prováveis, como comprovado, é estudado pela teoria científica, ok? Quando eu estudo, por exemplo, ação e reação, eu vou tentar andar por esse trilho, eu estou andando sobre teoria científica. Agora, quando o texto se refere à teoria teórica, quando Bourdieu, por exemplo, aí no slide, se refere à teoria teórica, isso significa uma ideia que nasce de uma outra ideia, de um outro posicionamento, de uma argumentação, que nasce do senso comum, que nasce, digamos assim, da labuta do dia a dia, né? A teoria teórica é uma síntese aceita e que vai nascer justamente desse diálogo, né? dessa especulação, ok? E tudo isso pode virar, digamos assim, um objeto de pesquisa dentro dessa linha teórica. Então eu tenho teoria científica, tenho teoria teórica e uma é o oposto da outra. E dentro dessas ações existe aí a instrumentalidade da retórica, que ela se expressa dentro dessa abordagem, de uma busca dos discursos pedagógicos. E essa busca, essa pesquisa, esse diálogo que vai estar inserido dentro dessa teoria, ela se baseia nos fundamentos de Aristóteles. Como nós vimos na primeira aula, eles são três fundamentos, tá? Eles são as três raízes do discurso, que é o ethos, o pathos e o logos, ok? Bom,
Então aí na nossa apostila nós temos a opção pela retórica. Você vai encontrar aí nas primeiras páginas da nossa apostila o porquê o autor traz essa opção pela retórica. E a gente entende que um texto, uma vez publicado ou feito para publicação, digamos assim, ela cumpre a função de estabelecer a comunicação do autor com os seus eventuais leitores. Então, essa comunicação que é feita do autor para com os seus leitores, ela tem o trilho no texto em si, tá? Pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser ali até mesmo uma música, um trecho de uma música que é expresso ali em forma de poesia. Então, toda vez que um texto é publicado ou que ele vai ser feito para essa publicação, esse texto ele vai cumprir a sua função quando o autor e os leitores conseguem se comunicar. E a gente percebe que, assim, o destino de todo texto é sempre a comunicação com seus leitores. Quando o autor vai escrever um texto, ele está objetivando se comunicar com os seus leitores, está objetivando se comunicar com a pessoa que vai ler, que vai tentar interpretar esse texto. E justamente dentro desse posicionamento entre autor e leitor é que vai se manifestar a retórica. Por exemplo, nesses dias de muita crise, de pandemia, muitas informações, muita fake news, muitos comentários e textos, as pessoas geralmente têm a tendência a compreender um texto a seu modo, quando na verdade ela precisa também tentar entender o texto de acordo com o olhar do autor, com a visão do autor. E isso também é retórica. Isso é fundamento da retórica. Então, todo texto tem um destino. E o destino é sempre se comunicar com seus leitores, é sempre se comunicar com a pessoa que vai receber. Outro dia desses, aqui num grupo que eu participo, eu recebi um texto que estava assinado por Arnaldo Jabor, jornalista, né, conceituado. E a maioria das pessoas que estavam ali naquele grupo, elas acharam um excelente texto. Porém, elas de prontidão assim diziam que o texto não era do Arnaldo Jabor. E isso justamente pela expressividade, pela retórica que geralmente o Arnaldo Jabor usa dentro dos seus textos, das suas ali narrativas. Então, quando eu escrevo um texto, quando eu pego um texto para eu ler, eu entendo que o destino desse texto é se comunicar com seus leitores. O destino desse texto é se comunicar com a pessoa que vai receber lá essa ação textual. E dentro deste trilho, a retórica ela se manifesta por dois objetivos. A retórica tem dois objetivos. O primeiro objetivo da retórica é um instrumento de análise de discursos pedagógicos. Então, a retórica, dentro dessa ação de pesquisa, ela vai analisar o discurso como um todo, ela vai analisar desde o posicionamento do autor, no porquê que ele decidiu escrever aquilo, no significado dos seus textos, e levando em consideração aquelas três ferramentas da ação retórica, né? O logos, o patos e o ethos. Então, a retórica, nesse sentido, ela vai ser um instrumento de análise, ela vai analisar o discurso, ela não vai, de prontidão, recebê-lo como algo verdadeiro. Pelo contrário, ela vai analisar aquele texto, ela vai analisar aquelas verdades e trazendo aquelas verdades para pontos de discussão, abrindo para o diálogo. E
Outro objetivo da retórica dentro desse trilho é uma busca, a investigação, é um diálogo sobre a verdade daquela pesquisa, como eu falei agora há pouco, né? A retórica vai buscar, vai investigar o texto, vai investigar ali as linhas que o autor escreveu, vai investigar os seus objetivos, e ela não vai ter como aquele texto uma verdade, né? Ela vai conduzir o pesquisador a isso, a investigar tudo aquilo que o determinado autor escreveu. Ela vai verificar se aquela verdade ela realmente pode ser utilizada, e se essa verdade ela pode não só ser uma verdade momentânea, mas se essa verdade pode abrir precedência para um novo diálogo e assim por diante. Então, o nosso terceiro slide aqui da nossa aula é a retórica frente ao olhar do pesquisador. Então, o pesquisador ele tem um olhar, tá? Ele tem uma forma de observar o texto, de observar a pesquisa, de observar tudo que ele está ali investigando. E com as técnicas da retórica, o que se espera obter, primeiramente, é o esclarecimento de como são formuladas as várias teorias educacionais, examinando cada uma delas. Então, quando a gente pega um artigo para a gente ler, por exemplo, que esteja falando sobre as dimensões do ensino, por exemplo, que esteja falando sobre os principais desafios da escola pública, que foi um dos temas do meu artigo, um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, quando se fala do aluno com dificuldade, né, de aprendizagem. Então, quando a gente pega um artigo, um texto relacionado a essas situações no campo da educação, nós, com o olhar de pesquisador, utilizando a instrumentalidade da retórica, nós vamos para esclarecer como são formuladas essas teorias. Qual foi o processo, qual foi o caminho que o autor levou a falar sobre isso, a tratar sobre isso. E a gente vai examinar cada parte, né, cada posição do autor. A gente vai examinar com muito cuidado. Nesse caso, a retórica ela exige uma busca através das fontes. E a gente pode entender como fonte aqui todos os pesquisadores que aquele determinado autor utilizou. Tudo que ele utilizou para fundamentar a sua pesquisa, para estabelecer a sua pesquisa. Nós temos, por exemplo, essa apostila que nós estamos estudando, e se você observar, os autores aqui dessa pesquisa, eles utilizaram várias e várias fontes para chegar até uma ideia concernente no que se diz respeito à retórica, né? Até, se você observar aí, na página de número 28, nós temos aí a retórica como método. E é justamente esse ponto que nós estamos tratando aqui. A retórica como método, ela vai buscar esclarecer como são formuladas as várias teorias educacionais. A retórica ela não vai apenas discursar sobre aquela determinada teoria, sobre aquela determinada ideia. Ela vai buscar saber como foram formuladas, né? Quais foram os princípios, de que forma o autor escreveu, para quem ele escreveu, tá? Quais as emoções que foram geradas, as ideias que foram geradas dentro de todo o seu estudo. Por isso que a retórica existe uma busca através das fontes. E que fontes são essas? Tudo que o autor vai utilizar para, digamos assim, organizar o seu artigo, organizar a sua teoria. Bom, e aí tem aqui uma frase muito importante sobre as fontes. As fontes não são nem janelas escancaradas, como acreditam os positivistas,
nem muros que obstruem a visão, como pensam os céticos. Então, janela não é, melhor dizendo, as fontes não são janelas escancaradas e nem também são muros, né, como dizem os céticos, né, como pensam os céticos. O que as fontes são? As fontes aí são como um reflexo distorcido, E à medida que a gente busca, estuda sobre determinado assunto, determinada teoria da educação, nós vamos obtendo algumas impressões, algumas ideias, alguns fatos, e esses fatos, essas ideias, esses significados, eles não podem terminar em nós mesmos. Pelo contrário, deve abrir precedência, deve abrir diálogo para outras e outras posições. Então, eu tenho que ver uma fonte, eu tenho que ver um autor, eu tenho que ver um pesquisador que trata sobre aquele mesmo texto. Eu não posso ver ele como um muro quando aquela teoria está contradizendo o que eu estou estudando, e nem pode também ser vista como uma janela escancarada quando aquele autor está confirmando aquilo que eu estou estudando. Pelo contrário, nós temos que observar como um reflexo distorcido. E à medida que a gente vai buscando, que a gente vai estudando, nós vamos ampliando a imagem vai ficando perfeita até uma compreensão mais profunda. Bom, nós chegamos aqui ao valor da retórica dentro da pesquisa, e o valor da via retórica reside em viabilizar a análise de todos os discursos em litígio, sem apelar para alguma filosofia primeira. Então, a retórica, o valor dela consiste em viabilizar a análise de cada discurso ali que eu estou ali estudando, cada discurso que eu estou ali pesquisando, cada ideia ali que eu estou tentando entender, que eu estou tentando compreender, que eu estou tentando perceber. Toda vez que eu vou pesquisar algo, que eu vou ali andar sobre uma determinada ideia, eu tenho que buscar essas análises, eu tenho que buscar o significado de todos esses discursos, de todas essas ideias que eu estou estudando. E aqui no slide que nós estamos observando, a gente vê muitas palavras assim linkadas umas à outra, né? Metonímia, alegoria, argumentação, figuras, retórica, anotação, metáfora, porque isso tudo faz parte do texto. E o valor da via retórica reside justamente em viabilizar a análise de todos os textos em litígio, ou seja, tudo aquilo que até é conflituante. Litígio significa conflituante, né? Que significa controvérsia. Então, eu tenho que abrir o meu estudo, meu campo de pesquisa, até mesmo a esses discursos que estão em contrariedade daquilo que eu estou estudando. Se você, como pedagogo, como estudante de pedagogia, vai se debruçar a estudar algo, a pesquisar sobre algo, você não deve só andar numa linha apenas afirmativa naquilo que você está estudando. Você deve também aprender sobre aquilo que é controverso. E o próprio Aristóteles defendia esse ponto de vista, né, dentro do fundamento da retórica, que um bom orador, ele conhece tanto as ações afirmativas, que são positivas ao seu discurso, quanto aquelas também que são contrárias. E o bom pesquisador, um bom pedagogo deve também andar sobre esse trilho, deve andar sobre essa vereda, sobre esse caminho. A abordagem retórica oferece critérios que não se confundem com nenhuma das teorias conflitantes. As vê todas como portadoras de verdade, passíveis de serem investigadas. Quanto à sua efetividade,
por meio dos argumentos que veiculam. Bom, então a gente percebe aqui, dentro da apostila, nós entendemos que a abordagem retórica, ela não vai observar uma teoria, ela não vai observar uma ideia como simplesmente litigiosa, de contraste. Pelo contrário, ela vai ver todas as teorias, todos os artigos, os textos, como portadoras de verdades passíveis de serem investigadas. Então, eu vou investigar um determinado assunto e eu encontro ali um posicionamento contrário. Eu posso muito bem também investigar aquela ideia contrária e observar se ali há pontos de verdade que podem ser somados à minha pesquisa. Então, todo pedagogo é, em suma, também um grande pesquisador. Todo pedagogo, ele não é só um instrumento do saber dentro da sala de aula. Ele pode também ser um instrumento favorável dentro da construção da educação como um todo. E nisso a retórica é um ponto extremamente importante. A análise retórica não tem a pretensão de solucionar a dispersão epistemológica, mas pretende oferecer elementos para viabilizar o diálogo entre as diversas vertentes teóricas que se ocupam com o fenômeno educacional. Então, em suma, a análise retórica, ela não vai, digamos assim, dispersar as teorias divergentes. Ela não vai afastar uma teoria da outra. Ela não vai afastar uma ideia da outra. Pelo contrário, ela vai abrir um caminho para viabilizar o diálogo entre essas vertentes. Ela vai abrir um caminho, uma vereda, para viabilizar as ideias, para que uma ideia conflitante, como uma ideia positiva, por exemplo, afirmativa, elas possam ser observadas e, quem sabe, até trazer uma para confirmar, digamos assim, ou para apoiar a outra. Então, isso é extremamente importante. Se abrir uma vereda, né? A gente fala vereda porque a gente tem aquela ideia, né, quando a gente anda num bosque, no interior, tem sempre aquelas veredas, aqueles caminhozinhos dentro da mata que trazem encurtam a distância de um determinado lugar a outro. Então a retórica pode ser esse instrumento que vai encurtar essa distância, às vezes, entre uma teoria A e uma teoria B, uma ideia A e uma ideia B. Bom, e a gente chega aqui num determinado ponto que é os elementos da ação retórica dentro da pesquisa. E a gente tem a ideia, né, da ação retórica com o ethos, o pathos e o logos. Nós aprendemos isso na aula passada. O ethos tem a ver com a fala de credibilidade, né? O pathos tem a ver com as emoções e o logos tem a ver com a razão. Agora, dentro da pesquisa, a situação retórica envolve três componentes: o ethos, que é o orador, o pathos, que são as disposições do auditório, né? Quem está a ouvir o discurso, quem está a ler um livro, e o logos, que é o discurso. E a gente trazendo para a nossa realidade do pesquisador, o ethos é o autor do texto, tá? O ethos é o autor do texto. O pathos é representado pelos leitores e o logos é o texto em si. Então eu tenho ethos representado pela figura do autor do texto, o pathos pelos leitores e o logos pelo texto em si. E entendendo assim, nós conseguimos compreender um pouco mais intenso, de uma forma mais intensa, a ação e a pesquisa pedagógica. A gente entende que o autor do texto em causa é visto como um orador, enquanto seus leitores assumem a posição de auditório. O texto em si é a expressão do discurso que se lê a trama
argumentativa. Bom, então eu vou olhar o ethos, é o autor do texto, é aquele que trouxe credibilidade, ele tem a credibilidade, né? Afinal de contas, nós estamos estudando um artigo, lendo um livro, lendo ali uma narrativa, um poema sobre também a sua personalidade, a sua ideologia. E o patos, que são os leitores, são aqueles que estão extraindo as emoções, eles estão extraindo do texto as emoções, eles estão expressando as emoções que estão contidas ali naquele texto, naquele artigo, naquele livro, enfim. Eu li um livro há um tempo atrás com o título O Homem do Céu, e foi um texto, uma narrativa muito forte, e por muitas vezes eu me emocionei porque eu conseguia extrair a emoção que estava contida ali naquelas linhas. E isso é patos. E por fim o logos, que é o texto em si, que é, digamos assim, a racionalidade, né? Que é o argumento que está contido em cada linha. E a gente entende uma coisa importante. Com as técnicas da retórica, o que se espera obter primeiramente é o esclarecimento de como são formuladas as várias teorias educacionais, examinando cada uma delas. Então, a nossa ideia aqui principal, tratando sobre essa apostila, é que nós precisamos compreender, a gente deve buscar esclarecer como são formuladas as várias teorias educacionais. E que a gente não deve só pegar essa teoria e absorvê-la como a única verdade, digamos assim. Que a gente deve buscar entendê-la de uma forma como uma ideia a ser questionada, a ser estudada. Nós precisamos buscar e andar sobre essa plataforma, tá? O primeiro passo, então, assim, dentro dessa ação de pesquisador, é obter uma compreensão precisa do discurso, né, do logos. E para entender uma compreensão do logos, eu preciso compreender o ethos e o patos. Eu preciso compreender quem é o autor, e eu preciso também entender quais as emoções que aquele texto, que aquele artigo está me fazendo expressar, ou está fazendo as pessoas expressarem. Aí eu vou entender de fato o que é aquela pesquisa, o que é aquela ideologia. Então, retórica, dentro dessa ação, é objetiva esclarecer como são formuladas as várias teorias educacionais. Lembrando, esse artigo que nós estamos a estudar, ele nos impulsiona a perceber uma pesquisa, perceber uma ideia, uma teoria educacional, não como uma verdade inquestionável, mas como uma ideia que pode ser investigada, que pode ser ali questionada e que também pode ser aprimorada. Aí a gente chega na retórica como método, dentro da nossa apostila, tá? A retórica como método está aí entre as páginas 28 e 29 da apostila. E a retórica como método, ela pauta na obtenção de uma compreensão precisa do discurso, do logos, né? O discurso, nesse caso, é o logos, ok? Que é ali a racionalidade, né? Que é o texto ali comprovado. E para obter, para entender, assimilar esse logos, esse discurso, a retórica me leva a 3 componentes entre ethos e o patos, tá?
eu disse que dentro da nossa abordagem que é importante compreender, obviamente, o logos, e para a gente compreender o logos, a gente precisa andar sobre 3 ferramentas que é recontextualização, desleitura e contexto, tá? Isso tá entre as páginas página 29 e página 30 da sua apostila. Então, eu começo por recontextualização. Recontextualização é o processo em que um autor, ao apropriar-se das ideias de outro, as ordena e ressignifica em benefício das teses que pretende difundir. Por exemplo, quando eu estudei pedagogia, eu me baseei muito no meu artigo nas ideias de Pedro Demo e busquei muito o conceito sobre escola, sobre as instituições. E as ideias de Pedro Demo me deu uma clareza ainda maior sobre aquilo que eu entendia sobre instituição, sobre escola. Mas ainda estudando as definições do Pedro Demo, eu também decidi trazer um ressignificado dentro de algumas posições abordadas pelo autor. Então, recontextualização é todo o processo em que um autor, ao apropriar-se de outras ideias, né, de pesquisas, ele vai as reordenar, vai trazer um novo significado ou um significado paralelo, em conjunto, em benefício das teses que ele pretende difundir. Então, se você vai escrever um artigo, se você vai, na hora de você organizar o seu TCC, a sua monografia, você pode pegar uma ideia e trazer um significado que possa andar junto com aquele que você investigou, ou que possa até contradizer aquilo que você investigou, aquilo que foi objeto da tua pesquisa, tá bom? Então isso é recontextualização, é tudo aquilo que eu pego, que está escrito, que está aí assinalado por alguém, e que eu vou trazer uma reorganização, que eu vou reordenar, que eu vou ressignificar. E o benefício vai para onde? O benefício vai para as teses que a gente pretende difundir, que aquele autor vai ali explicar. E eu tenho então, em segundo ponto aqui, a desleitura, né? E a desleitura é uma leitura que desconsidera, tá bom? A desleitura, dentro desse posicionamento, é uma leitura que vai desconsiderar. Isso está na página 31, lá no finalzinho. Desleitura é uma leitura que desconsidera, deslê parte significativa do texto, ocasionando uma versão parcial dos seus propósitos. Então, toda desleitura vai me levar apenas para uma visão parcial do texto. Toda desleitura vai ocasionar apenas uma visão incompleta. Eu nunca vou conseguir entender de fato as ideias daquele autor se eu não investigar o texto ali por completo, se eu não for buscar o ethos, o pathos e o logos. Eu vou ter uma compreensão manca, eu vou ter aí uma compreensão doente daquilo que eu estou estudando, tá? Então, desleitura vai ocasionar essa visão em mim. Por isso que é difícil, eu sempre falo para os meus alunos que, como estou falando para vocês nesse instante, é que é importante que a gente leia o todo, que a gente estude o todo. E na maioria dos casos, os estudantes, eles vão observar, vão ler apenas aquilo que eles acham que é interessante ou que estão nas perguntas do questionário, quando na verdade isso vai ser extremamente importante para a configuração do amanhã. E se você, dentro do seu estudo, não busca estudar o texto por completo,
talvez amanhã você tenha dificuldade na hora de expressar suas ideias por completas. Por quê? Porque você não conseguiu se basear, se fundamentar dentro do logos, do ethos e do pathos. Então, desleitura me leva apenas para uma visão parcial, tá? Me leva apenas para um posicionamento manco. E por fim eu tenho o contexto. Contexto é o conjunto das condições que une o autor aos seus leitores, tá? Contexto é o conjunto das condições concretas que corresponde pela configuração particular que une autor e leitores no amplo restrito. São as suas ideias, as suas experiências, as suas expectativas e condutas envolvidas num cenário de produção material e cultural da sociedade. No plano metodológico da pesquisa, ethos e pathos operam como meios de prova. Então, nesse ponto, ethos e pathos vão operar como meios de prova, conferindo sentido e veracidade à análise do logos. Ou seja, para eu comprovar o discurso, para eu comprovar o texto, para eu comprovar aquela ideia educacional, aquela teoria educacional, eu preciso comprová-la através dos dois meios de prova, que são o ethos e o pathos, tá, gente? O ethos e o pathos. Lembrando, ethos é o autor do texto e o pathos é, digamos assim, as emoções que são extraídas a partir da ação dos seus leitores, a partir do momento que eles se debruçam dentro de uma pesquisa, dentro de um texto, dentro de uma poesia, enfim. Então eu vou conseguir entender a veracidade do discurso, do texto em si, se eu conseguir também compreender o que é o ethos e o que é o pathos. Quem é o autor do texto e quais as emoções ele está ali expressando em cada página, em cada ação. Eu preciso entender quais são as expectativas que ele coloca, quais são as ideias, as experiências, os testemunhos que ele expressa ali em cada vivência daquela teoria educacional. Então, eu vou ser um pesquisador, mas eu não posso ser um pesquisador manco. Eu vou ser um pesquisador de uma teoria educacional, de uma teoria social, mas eu preciso conhecer quem é o autor daquele texto. Eu preciso conhecer quais são as emoções que são extraídas, as ideias, as condutas, os experimentos que são extraídos dentro daquele texto. E isso é conhecer o ethos, isso é conhecer o pathos. Nós só vamos conseguir entender o discurso final de um texto se a gente conseguir compreender esses três significados, ok? Bom, então a gente chega à conclusão da nossa aula, que tem uma frase que eu trouxe aí da apostila, já no finalzinho da nossa apostila, e ela vai, digamos assim, resumir toda a ideia aqui dos autores. Ela vai resumir tudo o que a gente precisa entender. Optar pela retórica não é aplicar mecanicamente um método de análise de argumentos, mas sim assumir uma determinada concepção filosófica, a que não descarta o homem, o sujeito, a pessoa na relação de produção, seja esta qual for. Então, é extremamente profunda a verdade aqui, o posicionamento, porque dentro de toda esse processo de investigação, nós não podemos descartar o homem, o sujeito, a pessoa, dentro dessa relação de produção, dentro da relação de pesquisa, de produção teórica. Eu não posso descartar. Por isso é importante o papel aqui da retórica nesses fundamentos. Aqui na apostila,
página 37, diz algo muito importante. Diz assim: é na retórica de Aristóteles que encontramos abertura para modificar o juízo usual quanto à distinção entre logos e patos, entre pensar e sentir. Então, é dentro desse fundamento de ethos, patos e logos que eu vou conseguir modificar um juízo usual, geralmente uma posição ali fechada, no que se diz respeito ao pensar e ao sentir. E são duas coisas que às vezes passam despercebido dentro da investigação de uma teoria educacional, de uma teoria social. E eu preciso ter aquele olhar filosófico nesse ponto de vista, tá? Eu quero aqui encerrar a nossa aula, desde já agradecendo a você que ouviu toda a aula, que entendeu pelo menos uma boa parte aí das nossas explicações, você que entendeu ao todo, meu muito obrigado. E se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida, você pode enviar para mim um e-mail, tá? Ou entrar em comunicação com a professora Leila, tá? E passar a sua evidente sugestão ou o seu questionamento, tá bom? Eu passei 2 trabalhos que serão enviados a vocês. O primeiro é um questionário, são algumas perguntas todas baseadas na apostila, tá? Todas baseadas na apostila. E o segundo trabalho é uma produção textual. E a produção textual é a importância da retórica na construção da identidade do professor facilitador. Ou seja, você vai escrever o mínimo 16 linhas. Você vai escrever sobre qual é a importância da retórica dentro dessa construção